coração, e eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Essa mensagem, ela tem como título uma parábola com um grande ensino. É aquela parábola do fariseu e do publicano. E realmente é uma parábola com um grande ensino. Parábola, nós sabemos que é uma narração alegórica, né? Que envolve um preceito moral, uma verdade importante. Jesus, ele usava muito parábolas para poder nos ensinar. Então, Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, é um texto que nós conhecemos. Os irmãos, amigos que estão em casa nos assistindo, podem abrir vossas Bíblias e acompanhar a leitura e principalmente a ministração da palavra. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos, era um publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus completa dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Amém, irmãos? Só até aqui. Essa parábola, né? Ela tem um grande ensino, irmãos. Quando eu estava citando essas coisas que estão acontecendo dentro das igrejas e tantas seitas surgindo e tudo, nós precisamos de meditar em textos como estes. Nós precisamos nos aproximarmos, como nós temos ouvido, de Deus e da sua palavra. Porque nós sabemos que o tempo se aproxima, tudo está, né, se cumprindo, a palavra de Deus, ela vem se cumprindo a cada dia, e nós precisamos, eu digo, a começar por mim, precisamos viver uma vida mais correta, uma vida mais humilde, no sentido de nos humilharmos diante de Deus e nos humilharmos também diante dos homens, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. O que deve importar para nós, irmãos, é nós vivermos uma vida reta com Deus. Aqui nessa parábola, é muito extenso isso aqui, eu não vou falar sobre tudo, né? Mas os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, constituíam um partido religioso, vamos dizer assim, e eles se gabavam por poderem obedecer à lei
e as tradições. E eles gostavam de orar nas sinagogas, de orar em público, e nós vimos a oração deste fariseu aqui. Ele falou uma coisa que nem a lei exigia, ela permitia, mas ela não exigia, porque ele falou que ele jejuava 2 vezes na semana, sendo que pela lei, se você for ver lá na lei, em Levíticos, a exigência da lei é 1 vez no ano, e ele jejuava 2 vezes na semana, mas a lei também permitia que você tivesse o período de jejum de acordo com você, né? Mas pela lei era 1 vez no ano, mas como ele queria se exaltar, né? Com certeza ele estava num lugar do templo aonde ele era bem visto. Enquanto eu estava meditando nisso aqui, né, estava escrevendo esse artigo, que na verdade isso é um artigo, não é um esboço, por isso que eu não posso acompanhar tudo, né? Está lá no blog, mas eu estava pensando, né? Isso para todos nós, tá, irmãos? Foi feita essa parte baixa, mais baixa aqui, né? Que nós estamos usando agora, porque antes era aqui em cima, e eu achei ótimo, porque ainda estou achando isso aqui meio alto. Não estou fazendo uma crítica, viu, irmãos? Me entendam, por favor, mas ainda está um pouco alto ainda. Porque quem precisa parecer não é o pregador, não é aquele que vai ministrar o louvor, não é qualquer um de nós. Quem precisa estar em evidência o tempo todo é Jesus. Você pode dizer amém? Amém? É Jesus que precisa estar em evidência. Nós é que confundimos as coisas, né? E muitas vezes nós queremos estar em evidência, até brigamos. Tem pessoas que brigam dentro da igreja para estar em evidência. E isso é uma coisa horrível e encaixa direitinho no que esse fariseu aqui estava fazendo. Esse fariseu estava orando em voz alta, gritando e dizendo: ó Senhor, eu não sou como essa. E ele jogou, né? Não sou como este publicano. Os publicanos, eles eram um povo que eles eram empregados dos romanos, eu vou explicar assim, dessa forma, e eles trabalhavam na cobrança de impostos e na alfândega. Então, eles eram considerados injustos pelos fariseus. Então, e ele disse, né, ele disse assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a arrogância e a prepotência deste homem. E ele diz assim: olha, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Mas interessante que Jesus diz aqui, eu não sei se você parou para poder prestar atenção, né? O versículo 11 diz assim: o fariseu posto em pé orava consigo desta maneira. Ele estava orando para ele mesmo, ele estava falando dele mesmo, ele estava exaltando a ele mesmo. Ele não estava orando, falando com Deus. Agora você imagina, irmãos, eu gostaria que você estivesse visualizando isto, né? Para nós podermos acompanhar o que Deus quer falar comigo. Imagina essa pessoa, esse fariseu, o outro lá, com certeza no cantinho, porque pela oração dele, eles não eram nem de ir nas sinagogas, os publicanos, né? E pela oração dele nós vemos a diferença desse fariseu. Agora imagina esse fariseu num lugar de bastante evidência no templo, e falando em voz alta e gritando: ó Deus, eu não sou como esses outros homens injustos, e
isso assim, assim, eu dou o dízimo de tudo, e eu jejuo 2 vezes na semana, e eu faço isso, e eu faço aquilo, chamando a atenção das pessoas. É assim que esse homem estava fazendo. Em nenhum momento daquilo que Jesus narra nesta parábola, esse homem pediu perdão pelos seus pecados. Em nenhum momento ele se humilhou diante de Deus, mas ele se engrandeceu, se exaltou, mas é para as pessoas que estavam ali vissem. Irmãos, o nosso coração, de todos nós, de toda a humanidade, é orgulhoso. O orgulho, ainda que a gente não queira admitir, o orgulho é uma coisa que nos acompanha. E nós temos que tomar um cuidado muito grande com isto. Porque o orgulho nos acompanha. Às vezes a gente não quer aceitar e nós dizemos, não, eu não sou orgulhoso. Somos orgulhosos. Nós gostamos de um elogio, nós gostamos de falar o que fazemos, nós gostamos de apresentar as tarefas que nós fazemos, como se fôssemos nós. Igual esse fariseu. Se hoje, ou em todos os cultos, nós trazemos aqui dízimos e oferta de primícias, na verdade nada é nosso, nada pertence a nós. Se nós trazemos é porque o Senhor nos deu. Você pode dizer amém? Amém? Se nós conseguimos trazer aqui o dízimo, a oferta, não importa o valor, a quantidade, mas é Deus que deu. Se nós viemos aqui hoje, e você que está aí assistindo essa live, essa mensagem, é porque Deus está permitindo, o Senhor está permitindo. Nada é nosso, nada vem de nós. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Amanhã, se Deus quiser, a Cidinha e o Wagner vão estar viajando amanhã, não é isso? O pastor Niltinho também e o pastor Franco também vão estar viajando. Eles planejaram isto, eles têm esse desejo no coração de fazer essa viagem, de descansar, de rever alguém, no caso do Franco, da irmã Adélcia, né? Mas isso são planos deles. Mas só vai acontecer se Deus permitir. Só vai acontecer se o Senhor permitir. Nós podemos até fazer planos e desejar alguma coisa, mas só vai acontecer se Deus permitir. É por isso que nós não podemos olhar para este fariseu, essa oração horrível, que nem sei se isso pode ser chamado de oração, porque ele estava falando dele mesmo e para ele mesmo, para quem estivesse por ali, para poder ouvir o que ele estava falando. Agora, olha a oração do publicano. Olha o que esse homem diz. A partir do versículo 13, né? Diz assim: o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, esse de longe é porque ele estava num canto do templo, com certeza. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Ele nem estava olhando para cima, para o céu, né? E ele disse assim:
ó Deus, ele batia no peito e ele dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Foi a única coisa que ele pediu para Deus. Ele não pediu mais nada, não pediu bênçãos, não pediu mais nada. Ele falou: Deus, ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Este homem se humilhou diante de Deus e o outro se exaltou diante dos homens. Irmãos, se nós formos analisar esta parábola com bastante carinho, e nós não vamos ter tempo, né, para isso, mas os fariseus, eles tinham fama de serem piedosos e gostavam de orar em lugares públicos. Mas é só fama de piedosos. Eles eram pessoas, né, que, na verdade, eles só queriam exaltar a si mesmos, porque eles se julgavam obedecedores da lei e das tradições. Então, porque eu dizimo, sou fiel no dízimo, porque Deus me dá condições para poder dizimar, eu vou me sentir melhor do que uma outra pessoa? Porque eu participo de todos os cultos, com raríssima exceção, eu vou me julgar melhor do que outras pessoas? Porque eu jejuo, eu vou sair por aí dizendo para as pessoas que eu jejuo? Isso é um erro. E eu já vi muita gente dizer: estou de jejum, não posso comer porque estou de jejum. Eu não preciso saber. Se você está jejuando, se você sentiu o desejo de jejuar, interessa a Deus, não a ninguém. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus, irmãos? Quando eu ouço, quando eu leio um texto como esse, uma parábola como esse, eu me sinto o pior de todos os homens. Porque às vezes, porque o Senhor dá para nós determinados dons, e vem dele, e ele dá de acordo com ele, o Espírito Santo distribui de acordo com a sua vontade. Você pode dizer amém? Amém? Está escrito isso na Bíblia, é o Espírito Santo quem dá o dom, e é de acordo com ele, não é de acordo comigo. Então, se eu recebo alguma coisa do Senhor, eu recebi do Senhor, e eu não tenho que me gabar, eu não tenho que me exaltar, porque o Senhor me deu, porque é dele, e se ele quiser, ele vai tirar, e ele vai usar aquilo na hora que ele quiser também. Nós vemos tantas pessoas aí se gabando porque oraram e pessoas foram curadas. Não foi porque você orou. Não foi porque você orou que a pessoa foi curada. É porque naquele momento o Senhor interferiu e Ele usou aquela oração e Ele foi lá com a sua mão de poder e curou aquela pessoa, libertou aquela pessoa. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que detém todo o poder, o Deus que pode todas as coisas. Você pode dizer amém? Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, nós nos humilharmos diante do Senhor e entender que Ele é que governa, que Ele que detém todo o poder nos céus e na terra, é que Ele é que vem julgar a humanidade e Ele virá buscar a sua igreja e que Ele vai nos levar para o céu no momento em que Ele quiser. Por que, irmãos? Nós estamos aqui como irmãos em Cristo, nós estamos aqui como corpo.
Por que nós temos atitudes assim? Né? Por quê? Será que faltou ensino nas nossas vidas? Está faltando o quê para nós podermos nos encaixar em modelos como deste publicano? Que nós o que está faltando para nós nos encaixarmos numa oração como aquela de Daniel, que falou para Deus, e Daniel era um homem de espírito excelente. A Bíblia diz que ele era um homem de espírito excelente. Ele era um homem que tinha temor a Deus, um homem que se curvava 3 vezes ao dia no seu quarto com as janelas abertas em direção a Jerusalém, para poder orar, e nem a ameaça da cova dos leões fez com que ele parasse. E ele vai e ele ora e fala: Senhor, a nós só nos resta o ficar com o rosto vermelho de vergonha por causa dos nossos pecados. Será que nós temos convicção, irmãos? Isso não é um cajado, isso é um alerta da parte de Deus. Não é um cajado, é porque a Bíblia, como eu disse na quarta-feira passada, a Bíblia veio para nos ensinar, ela veio para poder nos corrigir, ela veio para poder fazer de nós pessoas melhores. Nós estamos vendo a palavra se cumprir, nós estamos vendo tudo se cumprindo, tudo está acontecendo, e ao invés de melhorarmos, parece que nós vamos piorando, mais orgulhosos, mais egoístas, pensando em nós mesmos, mais críticos, mais ofendendo as pessoas. Nós precisamos de voltar atrás, voltar ao primeiro amor. Aquele momento que nós nos convertemos e o nosso coração estava cheio de amor pelas pessoas e pela obra do Senhor. E quando nós lemos uma parábola dessa e vemos 2 homens, um fariseu e um publicano, um com uma oração absurda e outro com uma oração de humildade, clamando por perdão na sua vida. E nós vemos aqui que Jesus falou que o publicano, desceu justificado para a sua casa. Eu entendo, irmãos. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas eu entendo que se você dobrar os joelhos no seu quarto, na sua casa, ou aqui na igreja, ou qualquer lugar, e você se humilhar diante de Deus e começar a clamar: Senhor, me perdoa, e você começar a falar a lista dos seus pecados, porque são enormes, a nossa lista de pecados, ela é enorme. Ela é muito grande, e começarmos a só falar isso e pedir perdão. Senhor, me perdoa, porque eu não amo o suficiente como eu preciso amar, como Jesus amou. Senhor, me perdoa, porque eu não consigo perdoar determinadas pessoas. Senhor, me perdoa, porque eu não consigo estender as mãos. Senhor, me perdoa, porque eu sou um crítico, eu falo muito, falo que não devo. Senhor, me perdoa. E se nós ficarmos ali 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, clamando a Deus por perdão, nós vamos sentir uma paz interior tão grande. Nós seremos inundados pelo poder do Espírito Santo, porque esta oração, ela agrada a Deus, é a oração do arrependimento, é a oração do reconhecimento. Você pode dizer amém? Amém? Então, eu quero só falar para nós encerrarmos aqui as lições que essa parábola traz para nós. Em primeiro lugar, essa parábola ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Presta atenção nisso. Deus perdoa erros, Deus perdoa pecados, mas não justificativos. Nós ficarmos nos justificando diante de Deus
Não há perdão para isso. Deus perdoa erros. Em segundo lugar, essa parábola nos ensina que não, presta atenção nisso, não podemos tentar impressionar Deus com as nossas palavras, nas nossas orações, tentar impressionar Deus. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Isso não vai impressionar Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos lembrar, porque essa parábola nos ensina que a glória, ela pertence somente a Deus. A honra pertence somente a Deus. Você pode dizer amém? E em quarto lugar, eu ainda anotei aqui, essa palavra nos ensina que elogio humano pode ser perverso e enganoso. Quando alguém, receba isso como um conselho do Senhor, não do pastor. Quando alguém for fazer um elogio para você, transfira isso para o Senhor. Naquele momento, quando a pessoa for fazer um elogio para você, transfira isso para o Senhor. Porque não veio de você. Se você fez alguma coisa, se você conseguiu fazer alguma coisa em prol de alguém, não foi você, foi Deus. Foi Deus. E o próprio Deus, Ele se humilhou. Jesus se humilhou. Lembra da oração de Jesus no Getsêmani? A angústia, a agonia de Jesus, porque ele sabia o que ele ia sentir, porque ele é Deus. Mas na sua humanidade, ele estava sentindo uma angústia tão grande que as artérias, elas estouraram e começou a sair sangue pelo seu corpo. E mesmo sabendo do que estava por vir, ele disse assim: seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que ele se humilhou tanto que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Você pode imaginar, nós já assistimos tantos filmes, eu até me esqueci, eu ia pedir o Franco para colocar, mas não precisa colocar agora mais, já estamos finalizando, aquelas cenas daquele último filme do Mel Gibson, né? Quanta dor, quanto sacrifício, quantas chicotadas, e ele ali humilhado diante de Deus e diante dos homens. Tudo por amor a nós. E por quê? Nós precisamos ser como este fariseu. Paulo, lá em 1 Timóteo, nós vamos encerrar 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim, olha, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E aí ele disse assim, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo, quem disse isso escrevendo para Timóteo. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe com esta palavra nessa noite, com essa parábola. Depois você pega em casa, leia essa
parábola, né? No capítulo 18 de Lucas, eu não sei, isso nós não sabemos explicar, mas aqui tem duas parábolas, né? Tem aquela do juiz iníquo e essas orações do fariseu e do publicano. Aí nós não sabemos se Lucas é quem quis colocar as duas juntas, mas a primeira nos ensina a orar, né? Sempre, a orar sem cessar. Mas leia em casa de novo, medite nisto, lembra da vida humilhada de Jesus aqui nessa terra, lembra da vida humilhada de homens de Deus aqui nessa terra, homens que, como o apóstolo Paulo, como os profetas, né, viveram uma vida humilhada, uma vida de humilhação, para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor verdadeiramente quebrante o nosso coração, para que uma parábola como essa, para que uma palavra, né, como essa, que não veio de pastor, mas veio de Deus, possa penetrar nos nossos corações e nós vivermos uma vida mais humilde, nós vivermos uma vida mais tranquila, sem nos preocuparmos com nada. Se Deus quer te exaltar, Ele vai fazer isto, se Ele quiser. Porque Jesus encerra a parábola dizendo assim: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém?